Olá, muito bom dia, graça e paz. Estamos iniciando este culto juntos aí ao nosso Senhor, continuando o culto das nossas vidas e agora juntos aí online. Vamos cultuar o nosso Senhor juntos, refletindo a sua palavra. Abra a sua Bíblia aí em 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 7. Vamos ler o verso 7 e o verso 8, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7, diz assim: Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é pouco proveitoso, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e futura. Nós vamos refletir esta manhã sobre o tema Academia da Piedade. Academia da Piedade. Vamos orar ao nosso Deus e aprender a exercitar a verdadeira piedade na presença do nosso Pai. Vamos orar. Deus, que o Teu Espírito agora, Senhor, nos ensine o que é a verdadeira piedade. Que o Senhor, ó Pai, nos traga mais e mais para o Senhor. E na dependência do Senhor, Deus, nós estejamos vendo, entendendo, vivenciando, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas no dia de hoje, neste domingo, e também, ó Pai, toda essa semana que se segue, dentro daquilo que o Senhor deseja, ó Deus, realizar em nossas vidas, através de nós, ajudando outros, Pai, nas nossas casas, outras pessoas, outros irmãos, a se aproximarem do Senhor através da nossa instrumentalidade. Pai, nos fortalece, nos usa. Nós estamos, Pai, entregues ao Senhor, muito gratos, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Academia da Piedade. Nesses dias, muitas pessoas, várias pessoas estão voltando aí para as academias, estão fazendo exercício para perder alguns quilinhos aí adquiridos aí na quarentena e outros aí para manter a saúde. Realmente é muito importante. Nós estávamos fazendo exercícios físicos e eu e o Luca estamos fazendo em casa mesmo. Nós temos feito os nossos exercícios, somos uma dupla dinâmica e fazendo os nossos exercícios físicos, ganhando um pouquinho de força, massa muscular. Tem sido muito bom aí ter esse tempo especial junto com o Luca, aí fazendo esses exercícios lá em casa. E também nós estamos, em meio a esses exercícios, nós paramos e começamos a refletir juntos sobre esse texto que nós lemos aí em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7, verso 8, que nós acabamos de ler, que fala sobre que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas o exercício da piedade para todo é muito proveitosa. Muito proveitoso esse exercício da piedade em nossas vidas. Então nós vamos aprender que o exercício físico realmente ele é proveitoso. A Bíblia não diz, olha, não é proveitoso. É proveitoso, mas é pouco proveitoso comparado a como é proveitoso o exercício da piedade. Esse sim é muito mais proveitoso do que o exercício físico. E quando a gente faz uma comparação dos dois, a gente aprende muita coisa boa e nós vamos aprender então a exercitar essa piedade em nossas vidas e como isso é fundamental e importante para a saúde mesmo das nossas almas, aí a saúde do nosso espírito aí diante da presença do nosso Deus. Então vamos pensar um pouco aqui, primeiro sobre o que de fato é piedade. O que é piedade? Às vezes a gente pergunta para alguém o que é piedade. Se eu perguntasse para você o que é piedade, o que você responderia
então, para mim, o que seria o significado da piedade? Algumas pessoas pensam, piedade está ligado assim a gente ter assim piedade de alguém. Quando alguém fala, olha, tem piedade de mim, né? A gente ter misericórdia, ligado assim a ter dó da pessoa, tem piedade de mim, né? Existe realmente esse sentido para piedade, mas o sentido de piedade no texto aqui não é esse. O sentido de piedade no texto, nós quando pensamos na palavra piedade, o que significa, a gente vai olhar, por exemplo, ali no Aurélio, e o dicionário Aurélio classifica, então, piedade como amor à religiosidade. E os dicionários seculares costumam ser pobres, mesmo quando eles vão definir algumas palavras com sentido bíblico, né, mais profundo. Então, nós vamos ao grego, e no grego, então, o termo é eusébia, e esse termo eusébia, ele fala mesmo daquilo que é santo, santidade ou adoração. Então, esse é o sentido do termo, da etimologia e da palavra no grego para a piedade. A piedade, então, é santidade ou adoração, mas dentro deste contexto, o que a gente vê que a expressão daquilo que realmente é a prática da piedade, não é simplesmente você ficar ali num templo e adorando no templo, ou simplesmente só se separando do pecado, deixando de fazer coisas erradas e fazendo certas. Na verdade, a piedade, ela fala de um relacionamento com Deus. Ela fala da dependência de Deus, da força de Deus para a gente se separar então do pecado. Então, piedade está mais ligada à dependência. Então, dependência da graça de Deus, da força de Deus, para assim então nós nos santificarmos, nos separarmos do pecado. Então, o que é de fato, na prática, esse exercício da piedade? Como a gente exercita a piedade na prática, como a gente exercita essa dependência de Deus e separa o pecado na prática mesmo. É isso que nós vamos aprender agora, desse exercício em si. Então, eu chamo você a adentrar aí nessa academia da piedade, e nós vamos então aprender a fazer esses exercícios. Eu tenho ensinado aí para o Luca alguns exercícios físicos, mesmo sem aparelhos. A gente tem aprendido também em alguns vídeos que a gente assiste, e a gente vai aprender juntos aqui como exercitar então a piedade também. A palavra de Deus nos deixa muito claro da forma prática como nós exercitarmos a piedade. Primeiro, pensando no exercício físico, se você não exercita o seu físico, se você não exercita os seus músculos, o que vai acontecer? Eles vão de fato atrofiar. Você vai ficar sem força, com os seus músculos atrofiados. Quando você exercita os seus músculos, eles criam mais massa muscular e você fica mais forte, você se sente mais disposta, e isso é muito bom para o trabalho, para todas as atividades. O exercício físico ajuda bastante mesmo. Agora, às vezes as pessoas não fazem exercício físico porque elas estão atrofiadas na alma. A preguiça, a desânimo, a preocupações e às vezes em depressão, tristeza, que a pessoa está consumida, então ela não tem disposição nenhuma. Fazer um exercício físico é uma tortura. Então, por isso que é tão importante o exercício para a alma, essa prática da piedade, para que você esteja bem na sua alma, com o seu espírito animado. Então você acorda cedo, seja com chuva, com sol, você vai fazer o seu exercício. No final do dia você pode estar cansado, mas você está animado ali na alma, no espírito, e você vai fazer, vai ter disposição para fazer, e não só exercícios físicos, mas qualquer outras
questões, necessidades da vida, aí porque você não está atrofiado na sua alma, mas você está fortalecido na sua alma está forte, você está forte no Espírito diante de Deus. Então é isso que a gente vai aprender agora, exercitar para ficar bem forte aí diante do nosso Deus. Porque a nossa mente ela é ativa ou passiva. O que é uma mente ativa, o que é uma mente passiva? A mente ativa é aquela mente que vai procurar o que é o melhor para a vida. A mente passiva, ela vai receber qualquer coisa. E ela não classifica o que vier, a pessoa vai colocando para dentro da mente, vai alimentando pensamentos. Então ela deixa a vida me levar. E isso é terrível, porque quando nós nos deixamos nos levar por nós mesmos e os nossos desejos carnais, a gente se mata, a gente se destrói. Como a palavra nos diz tão claro, aquilo que a gente semear na carne, a gente vai colher destruição. Mas aquilo que a gente semear ativamente no Espírito, nós vamos colher vida e vida eterna. Tiago, capítulo 4, o verso 7, olha o que diz sobre a nossa mente, essa mente ativa e passiva. Olha, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, com a mente ativa, a gente vai se submeter a Deus e resistir ao diabo e ele foge de nós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, a hora passivo, a hora ativo, e és mais passivo do que ativo, você que tem a mente dividida, purifiquem o coração, que fala da intenção, ali purifiquem as intenções do seu coração, purifiquem a mente, purifiquem o espírito. Como a gente purifica o espírito? Confessando os nossos pecados. 1 João 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar e purificar todos os nossos pecados. Então, essa dinâmica de busca que a gente confessa os nossos pecados diante de Deus, Ele vai nos purificando nesta mente ativa. E quanto mais nós vamos tendo a mente ativa na busca de Deus e confessando os nossos pecados, mais nós vamos nos fortalecendo, mais vamos ficando cheios do Espírito e fortalecidos no Senhor. Então Deus, Ele quer te fazer um homem, uma mulher, uma jovem forte, não flácido, não atrofiado, mas forte mesmo no Senhor. Então vamos aí a alguns exercícios práticos. Então primeiro nós vamos aprender a exercitar os nossos olhos. Então vamos aprender a exercitar os nossos olhos. A Bíblia ensina como fazer exercício para os nossos olhos. Então você vai falar, então eu vou fazer exercício para os meus olhos. Então olhar para cima, olhar para baixo, olhar para um lado, olhar para o outro. Não é nada disso. A Bíblia, o que ela fala? Olha aqui para nós, como nós podemos exercitar os nossos olhos. O Salmo 123, o verso 1, diz assim: a ti elevo meus olhos. Nós elevamos os nossos olhos para o Senhor. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. E aí Deus fala para a gente, olha, Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Olhe para mim e observe os meus caminhos, diz o Senhor. Nós vamos então exercitar os nossos olhos para o Senhor e para os caminhos do Senhor. É assim que a gente fortalece os olhos da nossa alma, né? E também a gente vai ser ajudado para exercitar os nossos olhos no caminho da verdade e nos livrar de todo o engano, como diz Provérbios 30, 12, diz assim: há uma geração que é pura a seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da imundícia,
E às vezes a gente pode estar pensando aos nossos próprios olhos que a gente está bem, que a gente está puro, mas na verdade estamos nos enganando. Então, a necessidade de olhar para o Senhor e para os caminhos do Senhor, para nós enxergarmos às vezes os enganos do nosso próprio coração enganoso. O exercício dos nossos olhos é olhar para o Senhor, para os caminhos do Senhor, para a gente ser livre de todo o engano. Os olhos são as janelas da mente, as janelas da alma. Então, se você fica olhando coisas que não agradam a Deus, coisas que desagradam ao Senhor, coisas que vão contaminar a sua mente, vão escravizar você no pecado, você vai ser uma pessoa com os olhos fracos, atrofiados e cega, vai acabar ficando cego mesmo de tanto ver coisas que vão matando você e vão matando pelos olhos. E o contrário acontece também, quando nós ali vamos exercitando os nossos olhos nas coisas de Deus, nós vamos ficando fortes e sensíveis a qualquer coisa que seja do desagrado do Senhor. Nós vamos ficando mais sensíveis e olhando aquilo que é de Deus mesmo, e principalmente vendo pela fé a face de Jesus, a glória de Deus. Essa vista e essa visão é a visão melhor e maior que a gente possa ter nas nossas vidas. E como é bom quando a gente está buscando a face do nosso Deus vivo, nós também vemos a glória de Deus manifestada nos céus, no mar, em todo o firmamento, a criação proclama e fala, e a gente vê a glória de Deus manifestada em tudo que Ele criou e tudo que Ele tem feito mesmo em nossas vidas. Nós vamos enxergando, ficando muito mais sensíveis, nós vamos ter muito mais olhos para Deus e as coisas de Deus, e assim de fato vamos ser mais saudáveis. Os nossos olhos enxergarão tudo que nós vamos precisar enxergar para viver cada vez melhor. Então não são só os olhos que nós vamos exercitar, mas também nós precisamos exercitar os nossos ouvidos, para nós ouvirmos aquilo que traz mesmo aquilo que Deus vai falar mais às nossas vidas. Eu não sei se você sabe, se você compreende o que são vínculos satânicos. Às vezes nós ouvimos músicas, nós ouvimos ali coisas que vão nos vinculando a coisas de Satanás. Ao ouvir essas coisas e ouvirmos demais, nós nos ficamos presos aos enganos de Satanás. Os vínculos satânicos é quando nós vamos ouvindo e em ouvir e ouvir e ouvir vai nos fazendo escravos, prisioneiros a enganos de Satanás, a coisas que nós não deveríamos dar ouvidos, a músicas e às vezes falas, e às vezes fofocas e coisas que vão nos iludindo e nos dando ouvido a mentiras e tantas coisas que vão criando nas nossas vidas tendências mesmo ilusórias também, que vai nos levando ali para rebeldia, para o ódio, para a impureza moral, para a frieza espiritual e às vezes para algo de separação nos relacionamentos por causa do orgulho e também coisas que despertam aí muito o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Então a gente precisa cuidar muito com esses vínculos satânicos. Por isso a palavra de Deus nos diz aqui em 1 Timóteo capítulo 4, o verso 1, nos orientando para a gente se livrar desses vínculos satânicos, pelo que a gente aí ouve às vezes, né? Olha o que diz aqui, diz assim, olha, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, deixarão a fé alguns, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios,
Esses espíritos enganadores necessariamente não são espíritos ligados a religiões, a doutrinas estranhas. O texto aqui diz que há também doutrinas estranhas, mas esses espíritos enganadores, eles são esses espíritos ligados a músicas mundanas, a coisas que vêm de fato nos iludir e nos impulsionar mesmo para longe das coisas de Deus e nos enganar. Nessa semana eu estava no consultório médico, tinha uma televisão ligada ali, havia um programa de televisão da Globo que eu não me lembro muito bem, só sei que o tema era que a música nos toca. Tinha entrevista ali com o cantor gospel e outros cantores, tudo mais, e a música realmente nos toca. E é muito usada mesmo a música para colocar em nossos corações verdades, mas também muito engano. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve para não nos vincular a vínculos satânicos, mas nos vincular às verdades da vida, daquilo que Deus de fato tem de verdade para as nossas vidas. Então nós temos então aprendido a exercitar os nossos olhos e também exercitar os nossos ouvidos. Mas também nós precisamos exercitar as nossas bocas. Então a gente precisa cuidar muito com o que a gente fala e como a gente fala. Tiago, capítulo 3, o verso 10, faz uma pergunta: da mesma boca pode sair bênção e maldição? De uma mesma boca pode sair bênção e maldição? Não convém que seja assim. Então a gente vai, com as nossas bocas, com o que a gente fala, nós vamos atrair pessoas para Deus e também para nós, nos nossos relacionamentos, ou nós vamos repelir, nós vamos afastar pessoas de Deus e pessoas de nós também, da gente também. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. E também nos nossos relacionamentos, o que a gente fala no que diz respeito à verdade ou mentira. Porque, às vezes, mentindo, nós quebramos a confiança das pessoas que mais nós amamos. E é horrível você quebrar a confiança das pessoas que mais você ama. Por isso, a mentira não compensa. Como o crime não compensa, é o ditado, a mentira não compensa. E outra, o pai da mentira é o diabo, e a Bíblia nos deixa claro: não mintais uns aos outros. Então, o caminho para termos vantagem, vamos dizer, o caminho para nos darmos bem em meio a situações ali, sempre é o caminho da verdade. Não acho que você, mentindo para o seu pai, para a sua mãe, para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu noivo, marido, esposo, você aí vai ter vantagem, vai conseguir então se dar bem. Mentira! Você mentindo para quem quer que for, a mentira de fato tem perna curta, e nosso Deus também vai honrar aquilo que Ele fala, que aquilo que dele ninguém zomba, aquilo que você plantar, você vai colher, e Deus não vai deixar por acaso. Ele vai revelar, Ele vai mostrar, e mesmo que a sua esposa, o seu marido não ouça dos seus lábios, Deus, o Espírito de Deus vai ali incomodar o coração deles, e eles vão saber, ele vai saber, ela vai saber que algo não está certo, que algo não é verdadeiro em você. Por isso que é tão importante você ser honesto, honesta, dizer a verdade, mesmo que a verdade doa, mesmo que a verdade, a sua esposa vai ficar muito irritada, vai brigar com você, o seu marido não vai confiar mais em você, mas diga a verdade, confesse a verdade. Pode, às vezes, a pessoa diante da verdade ficar ali nervosa, mas depois ela vai se acalmar. E depois ela vai refletir: olha, se ele me disse a verdade e pôde abalar o nosso relacionamento, ou ele me disse a verdade, ela me disse a verdade, é porque de fato ela ou ele está arrependido.
ele quer de fato agora ser verdadeiro, ela quer de fato agora ser verdadeira. E você que quer a vontade de Deus e viver na direção do Espírito de Deus, mesmo exercitando essa piedade, você vai perdoar. Vai perdoar, porque também você já fez coisas horríveis, eu também, todos nós como pecadores já fizemos. Então, na graça e misericórdia de Deus, perdoe quem falar a verdade com você, perdoe de todo o coração e restaura então o relacionamento agora, porque ele quer estar sendo verdadeiro, ela está sendo verdadeira, seja verdadeiro também. Na verdade da palavra de Deus, de restaurar o relacionamento de verdade, seja qual for o pecado que a pessoa fez, ela agora quer ser verdadeiro, e ela disse verdade, ele disse verdade. Vamos agora caminhar, então fazer um novo caminho, no caminho de Deus, na verdade de Deus, de verdade, e ter esse exercício da piedade maravilhoso de restauração de relacionamentos. Então Deus vai aí te ajudar a dizer a verdade. Também é muito importante naquilo que a gente fala e a gente cuidar com os maus entendidos. Tem os maus entendidos também. Não há intenção de enganar, mas a pessoa falou e o outro entendeu errado. Então existem os maus entendidos. Na história ali da Austrália, do descobrimento da Austrália, James Cook, que foi um descobridor ali da Austrália, ele chegando ali diante dos aborígenes, ele estava no acampamento, então ele viu ali um animal diferente se aproximando e ele perguntou para os aborígenes o que é aquilo, né? O que é aquele animal? E os aborígenes então responderam para ele: canguru. O que é mesmo? Canguru. Como? Canguru. Então o James Cook ele entendeu que o nome daquele animal era canguru. Mas na língua dos aborígenes eles estavam dizendo: não estou entendendo, não estou compreendendo. Canguru em aborígene é não compreendo. Eles estavam então entendendo que era o nome do bicho, do canguru. Então ficou este nome daquele bichinho, aquele animal que é o mais famoso da Austrália, que é o canguru. O significado do nome dele não compreendo. É esse o nome do canguru hoje que a gente conhece ali da Austrália. Então são mal entendidos que ficam. Então é tão importante nós cuidarmos com o que a gente fala, cuidarmos com os mal entendidos e trabalharmos muita coisa às vezes nos problemas nos nossos relacionamentos, que a gente não é bem compreendido, a gente é mal entendido aí pelo cônjuge, pela outra pessoa. Então é muito importante a gente estar falando sempre a verdade, cuidando com o que a gente fala e tentando ser um bom comunicador, uma boa comunicadora, para ver se a pessoa que está ouvindo você, de fato, ela está entendendo aquilo que você está querendo passar para ela, aquilo que você está querendo ensinar a essa pessoa. Então, concluindo aqui, no nosso texto, nós vimos ali em 1 Timóteo capítulo 4, novamente aqui o texto diz assim, olha: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, exercite na piedade. Você já entendeu então que é exercitar essa dependência de Deus e exercitar então todas essas partes do nosso corpo que é na dependência do Espírito, que nós vamos então a guiar as nossas mentes ativas aí fazendo a vontade do nosso Deus, porque ele diz assim, olha: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa. Por que para tudo ela é proveitosa? Porque tem a promessa de vida presente e futura. Então você tem vida verdadeira no exercício da piedade. Então, bem-vindo à academia aí da piedade. Quando nós vamos nos inscrever numa academia, a gente precisa pagar alguma coisa, não é mesmo? Então, quando nós nos inscrevemos na academia da piedade,
Jesus já pagou. Ele pagou para você, a mensalidade da academia está paga aí por Jesus, que é a vida dele que ele deu por você. Ele morreu na cruz, pagou seus pecados, e sempre você tem acesso à presença de Deus para exercitar a piedade diante de Deus por causa do sangue de Jesus. Isso é maravilhoso. Nós somos muito bem-vindos, chamados por Deus para a sua academia e crescendo nele, nos fortalecendo, como diz Efésios capítulo 6, o verso 10, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Muito bem-vindo, muito bem-vinda à Academia da Piedade. Oremos. Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor tão clara e tão prática, Deus, para as nossas vidas. Sabemos que o Senhor quer, Pai, me fortalecer cada vez mais física e espiritualmente, e a cada um de nós também, Pai. Nós somos Teus filhinhos, o Senhor nos quer muito bem, e o Senhor quer nos fortalecer e abençoar. Então faz, Pai, completa a obra. Nós, na nossa mente ativa, não mais passiva, nós queremos Te buscar hoje, a cada dia, no culto hoje à noite também, ó Pai, face a face com o Senhor, pessoalmente, com a nossa família, no culto doméstico. Nos ajuda a nós nos fortalecermos mais e mais no Senhor, Pai, na Tua graça, na Tua bênção, Deus, para vivermos a vida verdadeira, presente, Pai, e a garantia que temos na vida futura, Pai, na Tua presença. Muito obrigado, Deus. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.